Olá, gente, boa noite. Estamos em mais uma sala de bate-papo. Essa é uma noite especial, neste mês especial do projeto Jornada pela Família. Estamos falando de família e hoje, na sala de bate-papo, temos convidados mais do que especiais. É uma sala de bate-papo Team. Temos aqui a alegria de receber o Alvin, esse adolescente, jovem, juvenil, né, daqui da nossa igreja, a Cecília e também a Isabela, que está conosco também ajudando, apoiando aqui o nosso irmão Léo, e com certeza vai ser uma noite muito abençoada. Lembrando que ontem foi o dia do abraço. Nós queremos já enviar para todos que nos assistem o nosso abraço, a cada família, a cada pessoa, a cada adolescente, nosso abraço caloroso, desejando que Deus os abençoe. Hoje, a nossa temática, uma vez que estamos aqui com juvenis, com adolescentes, nós vamos conversar sobre o juvenil, família, fé e também os sonhos e os desafios da vida de cada um. Nós sabemos que a família, na perspectiva de Deus, é algo muito, muito lindo, criado pelo próprio Deus, e o Senhor constituiu papéis na família, o pai, a mãe, é claro, há famílias que já não têm mais a presença de um ou de outro. Temos também os filhos, como é sabido, né? Eles nascem, eles crescem e chega um momento que eles vão, depois de crescidos, né? Mas a fase da adolescência é muito importante, é muito bonita, a fase que nós chamamos de juvenil. E falando de família, nós queremos já lançar aqui a nossa primeira pergunta aos nossos convidados. Vamos conversar aqui com o Alvin. O que é família para você, Alvin? Boa noite, a paz do Senhor. Eu considero família algo muito além do que o dicionário nos traz, né? Que é aquilo ali, pessoas que convivem junto. Eu acho que família tem mais a ver com um laço de amizade mesmo, onde todos se conhecem, todos sabem a necessidade do outro, até mesmo sem compartilhar um com o outro. A gente já consegue perceber assim meio que a gente consegue perceber meio que só de olhar para a pessoa, só de ver como que ela está, a gente já sabe o que é. Eu acho que é algo muito além do que apenas conviver junto. Eu acho que é mais algo relacionado a ter ter um contato assim mais do que presencial, mais assim sentimental mesmo. Ok, muito bem. Cecília, o que é família para você? Para mim, pastor, família é o seu refúgio, é onde você vai poder buscar ajuda independente da situação, porque aquelas são as pessoas que você tem certeza que vão estar ali para tudo que você precisar. Para qualquer coisa que você precisar de um consolo, de uma ajuda, de chorar, você tem a sua família. Eles são os únicos que não vão ir para lugar nenhum. Ok. Isabela, o que é família para você? Eu acho que família para mim é a base de tudo, que as pessoas que a gente convive diariamente, as pessoas que a gente se espelha, que a gente tem como exemplo mesmo, e que a gente é a gente mesmo, sabe, perto da nossa família. A gente não tem uma máscara, digamos assim, como a gente tem perto das outras pessoas. A gente age naturalmente como realmente somos. Ok, muito bem. Bom, dentro de tudo que vocês falaram, uma coisa muito importante na família, a família vai transmitir valores para vocês, né? E também a segurança. Vocês estão na fase da adolescência, né? E às vezes é um mundo bem... não vê muitos perigos, né? Muitas inseguranças. Então a família, tudo isso que vocês falaram, e mais aquela questão do cuidado, da segurança, de dar um toque, olha, não vai por aí que você vai se machucar, né? O papel de um pai, de uma mãe é essencial para isso, né? E uma das coisas que tem que ocorrer nas nossas famílias, né,
que eu creio que eu conheço a família de todos vocês aqui, é o diálogo, né? Ter liberdade de falar, de conversar, né? Lá em casa a gente fala assim, pode falar o que quiser, pode perguntar o que quiser, porque é importante os pais saberem o que vocês estão pensando também, tá bom? Muito bem. Antes da pergunta seguinte, dessa sequência, o Léo falou sobre família como lugar também onde a gente se sente seguro. Qual que é a experiência de você nesse sentido? Realmente vocês, né, vê a família como lugar de segurança na caminhada de vocês? Isso é uma realidade? Sim, eu acho assim que isso aí que o Léo falou é bem interessante, né? Porque eu particularmente assim nessa fase assim que eu me encontro assim estudando muito, aí acaba que tem certeza, né, do futuro e tal. Aí quando a gente vai conversar com minha mãe, com meu irmão, acaba assim que eu acho assim uma resposta que eu não tinha ela, mas que eu sabia que vinha deles, pelo fato deles já terem uma experiência sobre isso, já terem vivido algo relacionado a isso, até mesmo porque eles me conhecem, né? Ou seja, acaba que eles sabem a minha necessidade, sabem os meus desafios, e por isso daí eles sabem dar um conselho assim que são muito bons, até mesmo para mim não ir para um lugar errado, né? Ok. Cecília, Isabela. Para mim, é sim um lugar de segurança. A minha vida do ano passado para esse ano mudou bastante no início do ano, antes dessa quarentena, né? Que agora a gente está todo mundo preso dentro de casa. Antes tinha mudado bastante. E eu sempre soube que qualquer problema que eu tivesse lá em Belo Horizonte era só uma ligação, era só uma mensagem. Eles sempre me passaram isso, de que eu tenho essa segurança, eu tenho onde me aconchegar, independente da situação. Para mim também é um lugar de bastante segurança, é um lugar que eu vejo que eles vão estar lá para tudo que eu precisar e vão me apoiar também em tudo que eu precisar. Então, é onde eu me sinto segura, no colo dos meus pais, que é onde eu vejo mesmo um lugar que eu me aconchego ali. Isso é muito importante, né? A gente ouvir de vocês essas colocações. Certamente há famílias nas quais os filhos não se sentem tão seguros, por uma série de razões. E nós cremos que, de fato, a família deve ser e precisa ser o nosso lugar, o lugar mais seguro para nós. E que bom que vocês dão esse testemunho, né? Que na família de vocês, de fato, há segurança, o lugar no qual vocês se sentem seguros. Mas uma coisa puxa a outra. A gente está vivendo esse tempo aí de isolamento social, de quarentena, né? Vários nomes, né? E alguns estão dizendo assim, olha, está sendo um momento difícil, tá? É claro que tem as suas dificuldades, mas muitos estão dizendo assim, está sendo um tempo de aprendizado, tempo de mudanças. Para vocês, assim, adolescentes, nesses dias de quarentena, no contexto da família, o fato de estarem mais juntos, quem sabe do que antes, algum tipo de mudança que está acontecendo? Qual é a percepção de vocês, né? Como adolescentes, como juvenil, no que se refere à família? Que tipo de mudanças, que tipo de experiência vocês estão tendo no contexto da família? Cecília, pode Tá bom. As mudanças principais, assim, a nossa família sempre foi uma família muito unida. A gente sempre conversou bastante, a gente tem o momento do café, onde todo mundo senta para tomar café junto, almoça junto. O que mudou nessa quarentena foi que a gente começou a fazer os devocionais juntos e está sendo um momento de bênção. Eu e a minha irmã, a gente estava gostando bastante, a gente estava conversando outro dia, e está sendo algo muito importante para nós. Isabela. Com certeza, eu acho que teve mudança sim. A minha família sempre foi muito unida também, assim como a de Cecília, e a gente sempre teve momentos juntos e unidos, mas ficar juntos o tempo inteiro, 24 horas, nos mostrou coisas que a gente nem sabia, por exemplo, um do outro, sabe? A gente conhece muito mais, principalmente em relação aos meus irmãos.
eu estou conhecendo muito mais alguns lados deles, né, que eu não conhecia antes, pelo fato da convivência ser maior agora, né? Uhum. Nessa questão assim de estar mais unido, eu lembro que desde quando eu perdi o meu pai, isso começou a ser algo mais presente, né? A gente começou a se unir mais para conversar, passar momentos juntos. E como esse ano acabou que eu fui morar fora, meu irmão já estava morando fora, minha mãe ficou aqui, a gente não tinha muito esse tempo. Eu vinha para cá no final de semana e aí ela estava trabalhando, eu tinha outras coisas para fazer aqui, meu irmão também tinha outras coisas para fazer aqui, e acabava que a gente não se reunia para passar alguns momentos juntos. E nessa quarentena eu tenho percebido assim que a gente está tendo um tempo melhor, um tempo de qualidade assim, onde a gente está conversando mais, parando para fazer coisas que a gente não fazia antes, que era, por exemplo, tomar um café da tarde juntos, e até mesmo a gente se desafiou, né, a montar um quebra-cabeça de 1000 peças. E aí foi um negócio assim, bem interessante, porque você tinha que encaixar uma peça aqui, e aí eu não achava a peça, minha mãe achava, aí meu irmão achava uma outra peça que complementava tudo, e acabava que a gente foi estreitando os laços assim, e conhecendo o lado um do outro, né? Que coisa boa, né? Então realmente está sendo uma experiência positiva, família que era unida já está mais unida ainda, e com certeza muitas coisas boas estão sendo acrescentadas, né? Muito bem. Ainda sobre a família, como você se vê dentro da sua família? Vamos começar com a Isabela. Como você se vê dentro da sua família? É uma pergunta um pouco difícil, né? Eu me vejo como uma pessoa assim que tem uma importância significativa mesmo. Eu acho que eu tenho um lugar especial no coração de cada um da minha família, né? E que eu tenho um papel importante para tomar decisões, eu sou escutada mesmo dentro da minha casa. Eu acho que isso é bem importante para a gente se sentir melhor dentro da nossa família também, né? Eu acho que todos têm um papel muito importante dentro da família, e nós, como adolescentes, a gente gosta de ser ouvido. A gente gosta de ter alguém para conversar com a gente, para dizer que vai ficar tudo bem, ou então para falar, não, você errou, faz ao contrário, não faz isso. E eu acho que o papel do adolescente em casa é muito importante. Então, eu me sinto muito feliz de ver que eu tenho isso na minha casa, que o meu papel é importante, que eu sou ouvida, que a minha opinião conta, que eu sou uma pessoa importante para eles. Isso é bem legal. Alvin. Nesse papel assim, eu acho que eu, enquanto adolescente e até mesmo mais novo da casa, acaba que eu escuto muito o que eles me falam, tomo como lição, porque eu tenho certeza que se eu não escutar o que eles estão falando, eu posso fazer alguma coisa errada, até mesmo porque eles têm mais experiência que eu nessas áreas, assim, mais, vamos dizer assim, mais que adultos passam mesmo. E eu acho assim que eu tenho um lugar importante, sim. Eu vejo assim uma importância que eles têm em me escutar e ver a necessidade que eu estou passando. Por exemplo, assim, se eu estou com uma dificuldade lá, sei lá, estudando, eu consigo ver assim que o meu irmão, por exemplo, ele tem um lado assim dele falar assim, cara, eu vou te ajudar a resolver isso daqui. Até mesmo quando ele não sabe, às vezes ele vai lá, pesquisa e me ensina. E acaba também que às vezes eles não sabendo fazer as coisas, algumas coisas que eu sei fazer, eles me perguntam, como é que faz isso daqui? Me ensina a fazer isso daqui. Eu acho assim que é mais uma troca de experiência. É o que eles sabem, eles me ensinam, e aquilo que eu sei eu posso ensinar a eles também. Muito bem. Interessante que a gente teve essa experiência, né? Só a Isabela que ainda não voou, né, Isabela? Não saiu de casa ainda. Mas a Cecília e o Alvin saíram esse ano, né? Foi a primeira experiência sozinho, né? Eu acredito que, pelo que eu vi lá com a Cecília, sabe, pastor, lá em Belo Horizonte, ela ligava pra gente, quando ela não sabia fazer alguma coisa, né? Ou às vezes estava insegura, né, filha, de alguma coisa.
Teve um dia que foi até engraçado, né? Ela vai me matar, mas eu vou contar isso aqui. Ela fez uma prova. Eu fui mal. Que jeito dela, nervosa. Você sabe como é que é, né, Isabel? Tá entregando, hein? Aí eu falei assim, calma, Cecília, calma. Não, pai, eu fui mal. Daí, como é que foi? Não foi tão mal assim. Aí ela estava nervosa. E o interessante, pastor, que é muito legal isso, que quando a gente tem uma família onde o adolescente faz parte, que nem Cecília falou, é ouvido, a gente chegou em casa, eu acredito que sua mãe passou por isso também, e a gente sentiu falta deles, né, em casa, né? Era estranho, né? A Clarice também sentia muita falta, né? Cadê minha irmã? Quando que ela vem, né? E um dos fatores que é pertinente dos adolescentes é ser meio independente, né? Não é verdade? Ser meio assim, decidir as coisas. E esse fator de ter saído de casa, para nós, para os pais, a gente fica com um pouco de receio, né? Eu conheço a mãe e o pai da Isabela, né? A mãe vai ter quase morrer do coração com o outro. Mas a gente tem que encarar isso. E muito importante ter esse vínculo que você falou, né? De montar um quebra-cabeça. E às vezes vocês ensinam a gente também, entendeu? Eu acredito que seu irmão e sua mãe aprendem muito com você também. Não só eles passam para você, mas a gente aprende com vocês. Aprende a lidar com pessoas, né? Aprende que vocês têm desejos, têm vontades. Nós, pais, temos alguns medos, né, pastor? O pastor já tem um filho dele fora de casa também. É difícil para os pais, porque a gente... não que a gente queira... Eu nunca criei a Cecília, ela pode falar, bitolada em nada, né? Presa, não pode isso, não pode aquilo. Sempre tem liberdade com os amigos, né? Nossa casa sempre é aberta. Mas uma das preocupações dos pais com relação a vocês é que vocês não errem na vida. Porque é muito difícil, né, pastor, consertar um erro. É difícil assumir que errou e é difícil consertar um erro. Então, às vezes nós pais temos aquele excesso de proteção, né? Excesso de carinho, vou falar assim, né? Porque a gente tem muito medo de que algo ruim aconteça com vocês, né? Eu sempre converso com o pai da Isabela, né? Quem vai namorar minha filha? Tudo isso, né? Eu também tenho essa preocupação, né? Eu já falei que você já sabe como é que é, né, Elvinho? Então a gente fica com esse fator no coração, sabe, pastor? Daquela preocupação de que o filho tem que... os psicólogos chamam síndrome do ninho vazio, né? Que o adolescente vai embora. Mas que nós sabemos que é importante para vocês saírem, terem as experiências. E o que mais nós queremos no Senhor é que vocês se deem bem nessa vida mesmo. Bom, o Léo falou a sua perspectiva de pai, né? Mas para a Cecília e para o Alvin, que hoje já estão assim, morando fora de casa, né? No bom sentido, deixar suas famílias, embora não esteja tão longe, mas, de qualquer maneira, estão fora. Como está sendo a experiência de vocês, né? No caso, a Cecília, de hoje já não está mais com a sua família, embora o contato continue, é claro, mas como está sendo, quais são os ganhos, né? Eu acho que quando você sai de casa, você amadurece muito. Eu aprendi a fazer coisas que eu nunca tinha feito antes. A minha felicidade quando eu aprendi a lavar roupa foi assim, incrível. Porque lá em casa a gente tem sida, então eu não precisava de fazer certas coisas. Então eu fiquei muito feliz. A gente aprende muita coisa. E você aprende a se conhecer melhor, é uma fase nova, você tem desafios novos, tudo ao seu redor muda. E não é sempre que você vai ter seu pai lá. Porque quando você está em casa, você sabe que ele vai chegar à tarde. Então, você vai poder falar com ele. Mas tem dias que não me atende. Então,
às vezes a gente tem essa insegurança. Eu fico muito triste quando eu não posso vir para cá todo final de semana. Teve um mês que eu fiquei quase o mês inteiro sem vir por causa de prova, de aula à tarde, e foi um mês assim muito difícil para mim, porque foi o primeiro mês que eu não vim e eu senti muita saudade. Mas isso aí foi assim, uma decisão sua, algo que você já estava querendo, ou seus pais, ou foi assim como um acordo? Como que isso aconteceu? Foi uma decisão minha. Eu queria muito ir estudar em Belo Horizonte. É um sonho meu há muito tempo. Eu fiz provas para ir no 9º ano, mas eu estava muito nova, eu queria ir no primeiro, a minha mãe falou, calma, vamos esperar. E esse ano foi, e foi uma decisão minha, era algo que eu queria muito e eles me apoiaram. Alvin, como está sendo a sua experiência? Hoje já não está mais com a sua família, embora tenha um contato, né, permanente. Como é que está sendo a sua experiência? A Cecília falou um negócio que me fez lembrar muito, né? Que minha mãe, ela sempre, desde quando eu tinha assim lá para os 13 anos, ela sempre falava assim, olha, eu vou te ensinar a fazer isso, porque um dia você vai morar sozinho. E quando você morar sozinho, eu não vou estar lá para te ajudar a fazer isso. Então você vai aprender agora. E aí, isso daí eu vejo assim que me ajudou a crescer. Porque eu cheguei lá assim, aí no primeiro dia assim, eu falei assim, eu tenho que fazer compra, eu tenho que ir para aula e ainda eu tenho que arrumar a casa. E eu falei assim, cara, como que eu vou fazer isso tudo? Antes eu tinha a ajuda dela. E aí eu fui arrumando assim, fui conseguindo colocar as coisas assim de um jeito organizado. E aí eu lembro que... O jeito organizado de adolescente, né, Will? Com certeza. Um jeito organizado. E aí eu lembro que um dia aconteceu um problema lá onde que eu morava. E aí eu precisei mudar. Que eu falei assim, mãe, como é que eu faço? Eu não estou querendo ficar aqui mais, estou querendo ir para um outro lugar. Aí ela falou comigo assim, até mesmo, e eu na hora que ela me falou isso daí, eu falei assim, mas por que ela não vai me ajudar aqui, né? Nesse momento. Ela falou assim, procura um lugar para você morar, um lugar que você queira morar. E aí depois eu vou aí ver. E aí isso daí eu vi que me ajudou a ter responsabilidade. Me ajudou a amadurecer um pouco, que eu fui para lá para estudar, foi uma vontade minha aí. E ela até não queria deixar um pouco antes pelo lado protetora dela. Não, Alvin, você tá novo, não sai agora não, espera um pouco. E eu falei assim, não, eu tô querendo ir agora para me estudar. Eu quero estudar lá, e por sinal assim, é um lugar que eu gosto muito, me sinto muito bem lá. E aí, depois que isso aconteceu, de eu ter que procurar um outro lugar para morar, isso aí me ajudou a ver um amadurecimento que eu tive. Porque eu tive que ponderar assim, se eu for para um lugar onde tem muita gente que faz bagunça, eu não vou estudar. E quem vai arcar com as consequências vai ser eu, não vai ser nem ela, nem meu irmão. Então eu tenho que procurar um lugar tranquilo. E aí eu fui procurar um lugar tranquilo e eu achei. E aí ela chegou lá e falou assim, eu gostei do lugar, e aqui você quer ficar? Eu falei, sim, é. Ela falou assim, então a gente vai ficar aqui. E isso daí eu vi que ela deu uma autonomia para mim que eu precisava de ter. Para mim aprender, para mim ter um amadurecimento que é necessário, assim, eu acho assim que é necessário nessa época. Ok, então, Alvin, até aqui, qual na sua avaliação está sendo o seu maior ganho, o seu maior aprendizado? O fato de hoje já estar morando sozinho, não estar morando com a sua mãe, com a sua família. Qual o seu maior ganho? Eu enxergo assim que o maior ganho que eu estou tendo é em relação a ter compromisso. Ter compromisso com um horário que eu tenho que fazer, porque não tem ninguém para me cobrar de ir para a aula, não tem ninguém para me acordar. Se eu não acordar, eu não vou para a aula. E além disso daí tudo, é aprender a gerenciar as coisas. Porque, por exemplo, ela me dá o dinheiro para me passar um mês. Se eu não souber administrar ele, alguma coisa vai faltar uma hora. Aí vai ficar sem. Né? Aí eu vou ficar sem. Aí você tem que aprender a administrar o dinheiro. Acho assim que isso ajuda muito. E é uma coisa assim que eu estou mais ganhando. Além do tempo com Deus, né? Porque eu estava comentando isso com meu irmão, que quando você começa a estudar o dia todo, e se você não tem uma prática de oração, não tem uma prática de jejum, nem de leitura da Bíblia, você acaba esquecendo de Deus.
E aí eu tenho que estudar e falar assim, eu tenho que ter um tempo com Deus, tenho que reservar um tempo para Ele. E se eu não fazer isso daí, ninguém vai estar me cobrando. E aí eu vou esquecer de fazer isso e não vou cumprir. Então isso aí também é uma coisa assim que eu acho que foi o que eu mais ganhei. Muito importante. Pode falar, Léo. Interessante isso que você está falando, eu vi. Que eu saí de casa com 14 anos também. Por opção minha também. Fui para um colégio interno. Facilitei um pouco minha vida, né? Lá tinha alguém para me acordar. Não, estou brincando. Mas o interessante é que, penso assim, até vendo a Cecília, é que vocês têm uma liberdade. Que antes, vamos falar assim, não é que a gente policiava, vocês tinham a mesma liberdade. Talvez não usassem elas, né? A liberdade de poder acordar sozinho, ir para a escola sem ninguém chamar. Então, isso aí é uma liberdade. E o interessante disso tudo, que nem você está falando, é que vocês começaram a ter um contato maior com as responsabilidades com a sua vida. É que nem você falou, se eu não for para a escola, ninguém vai me chamar, né? Cecília é a mesma coisa, né? Tem que levantar, pegar a van, chegar na escola, né? Cuidar com os horários, coisa que a gente, pai, ficava lá, tá na hora. Ah, mãe, mais 5 minutinhos aí, né? Era assim? Deixa eu dormir mais um pouquinho, né? Então, essa questão de vocês estarem com essa maior liberdade significa para vocês que aumenta a responsabilidade. E vocês vão ter contato com outras coisas. Que nem você falou, se não buscar Deus, o mundo vai oferecer outras coisas para vocês, né? E isso vocês vão ter que decidir. Aí conta muito. Fizeram uma pergunta para mim, pastor. Mas você não está com medo que sua filha vai para Belo Horizonte? Eu falei, não, eu tenho que confiar na educação que eu dei para ela. Tem que valer alguma coisa. Os conselhos, as conversas, né, filho? E ela falou uma coisa, né? Que foi uma decisão dela, mas quem conhece Cíntia, né, Isabel? Você sabe que não foi muito fácil. Cíntia é a mãe, viu? Para quem não Cíntia sabe. Cíntia é a mãe. Aí e Cíntia sempre teve as coisas muito organizadas, então ela procurou passar isso para Cecília, né, filho? E foi muito bom esse momento. Tem muitos desentendimentos, vamos falar assim, né? Até chegar no acordo, e hoje a gente vê que existe uma harmonia muito boa com isso. Esse é um assunto assim, muito interessante, importante e sério, entre tantos, né? Sobre morar fora, não estar mais com a família, antes do casamento, né? No caso, um adolescente. Existem diversos aspectos acerca disto, né? Aqueles filhos que dizem, a minha família eu não suporto mais, eu não vejo a hora de sair, de ir embora, e acaba que muitos saem de casa de maneira precipitada, né, porque a família já não é aquele ambiente agradável, não é um ambiente assim que está trazendo, dentro da interpretação do filho, algum tipo de ganho, né, aquilo que ele gostaria, então ele não vê a hora de sair de casa. E aí acontece o quê? Uma saída traumática, né? E o outro aspecto é dentro do que vocês estão colocando, né? Saiu algo pensado, planejado, né? Não foi assim, é uma ruptura de certa forma, mas não é nada traumático, que traz com certeza assim elementos muito positivos, como vocês mesmos já pontuaram aqui. E aqui a gente puxa, né, algo muito importante, que a palavra de Deus fala sobre os filhos, né? O Salmo 127, que os filhos são como flecha na mão do guerreiro. Feliz, no caso, os pais que enchem, né, a sua aljava dessas flechas. E há uma lição muito importante, que as flechas, elas são preparadas para serem lançadas, certo? A aljava tem aquela figura de ser o próprio lar, a própria família. E a gente entende que
existem assim patamares diferenciados desse lançar essa flecha, né? Os pais preparam os filhos, dão aqueles elementos, né, necessários para que, olha, vai chegar a hora que vocês vão sair para estudar. Isso aconteceu comigo também. Eu saí na adolescência, morei sozinho também, aprendi muito porque estava morando sozinho, certo? Então é muito importante quando os pais têm esse cuidado, certo? A proteção de maneira, na medida certa, o preparo, dá os elementos. Olha, como o Alvin colocou, olha, você tem que aprender isso aqui porque um dia você vai morar sozinho. E com certeza, gente, morar sozinho é algo que nos traz muita responsabilidade. É claro que se a pessoa não souber, né, administrar, pode também, no caso, o filho, o jovem, o adolescente, não souber administrar bem essa liberdade, é algo também que traz assim diversos experiências negativas. Mas que bom que vocês, né, estão aí tendo experiências positivas, estão aprendendo muito bem. Ainda sobre família, mas sobre a nossa experiência com Jesus Cristo, né? A experiência de fé. Então perguntaria para vocês sobre a experiência de vocês com a pessoa de Jesus Cristo, a experiência de fé. Como que vocês, né, podem falar, o que vocês podem falar acerca disso, e qual foi a importância da família ou mesmo de outras pessoas nessa sua experiência, Alvin? Essa experiência assim é muito legal assim em relação à igreja, né? Porque, por exemplo, na minha família só eu e meu irmão que somos convertidos. Quem me apresentou Jesus foi ele. E desde lá, desde quando ele me apresentou Jesus, assim eu vejo assim que Jesus ele está mesmo comigo assim o tempo todo. Eu nunca pude falar assim, não, eu estou sentindo a falta de Deus, porque isso nunca aconteceu. E eu lembro também que quando eu me converti, eu não tinha uma figura paterna, até porque eu perdi meu pai muito cedo. E aí Deus me deu o Léo. Deus me deu o Léo como uma figura paterna, assim, uma figura de um homem mesmo, assim, para mim ser tipo, ter uma referência. E eu acho assim que isso foi muito importante. E aí depois Deus deu o Felipe Jones, que é uma pessoa que me acompanha também até hoje. E eu acho assim que essa parte mais importante assim mesmo com Jesus. E a parte do cuidado também, que o mais gostoso que a gente pode sentir assim quando a gente está relacionando com Deus é a gente saber assim, por exemplo, assim, vou fazer algo e eu sei que Deus está comigo. Estou passando por um problema, eu sei que Deus está cuidando de mim. A gente sentir assim o colo do Pai. Eu acho assim que é a parte mais legal de tudo, assim, de se relacionar com Deus. Amém. A questão da fé na adolescência é algo muito particular, muito diferente, porque cada adolescente encara Deus de um modo diferente. Nem todo mundo tem a mesma facilidade de conversar com Deus quanto os outros. E algo que para mim foi muito importante na minha adolescência foi ser discipulada. O discipulado na adolescência é algo assim maravilhoso. Eu, como adolescente, não podia ter pedido algo melhor. Eu tive a Clara como a minha discipuladora e foi incrível. Era um dos momentos que eu mais ansiava na semana. Era chegar lá na casa dela quinta-feira, na célula, era conversar com ela no sábado. Era algo muito importante que me fez crescer muito como adolescente e como cristã. Porque quando você é adolescente, os seus problemas minúsculos parecem que são gigantes. E às vezes a gente não sabe administrar isso. Então, ter alguém ali trazendo o ponto de vista da Bíblia, trazendo o ponto de vista do que Deus pensaria disso, é muito importante para adolescente. Isabela. Eu cresci na igreja, né? A minha família teve um papel muito importante na minha convivência com Jesus, né? Com Deus, porque foi nela que eu
tomei como referência mesmo, para poder ter esse relacionamento que hoje eu falo que assim é uma das melhores coisas que eu posso ter, que é o relacionamento com Deus, que eu sei que Ele vai estar ali sempre para me escutar, mesmo sabendo de tudo, que eu posso me aconchegar nos braços dele mesmo. E assim como a Cecília falou, a adolescência é um pouco complicada essa questão de fé, porque cada um tem uma fé diferente, uma visão diferente em relação a Deus nessa fase. E a gente tem que tomar muito cuidado para não se deixar levar também a falta, ao costume do dia a dia, né? De, hoje esqueci de orar, de ler a Bíblia, não sei o quê, amanhã também não tem problema, não. Né? Então, eu sempre presto bastante atenção nisso para tirar sempre um tempo para Deus e ter cada vez mais uma experiência melhor com Ele. Antes que o Léo fale aqui, vocês tocaram assim coisas muito importantes, né? A questão da fé, a caminhada na fé, família e outras pessoas. Então eu gostaria que vocês façam um pouquinho mais sobre a importância de caminhar com alguém, ou ter alguém que caminhe com você, que potencialize na sua experiência de fé. Fala um pouquinho mais sobre isso, Cecília, assim, ter alguém para caminhar junto. Quando você tem alguém para caminhar junto, é um alívio. É um alívio para qualquer um, para um adulto, para uma criança. Eu cresci na igreja, meus pais são cristãos, a minha avó todos da minha família são. E quando eu fui discipulada, foi algo a mais, porque às vezes você precisa, não de uma mãe, de um pai, para alguns problemas que você não quer falar com sua mãe, não quer falar com seu pai, o seu discipulador está ali, ele vai ser aquela pessoa que você vai poder falar e não vai ter um ponto de vista de mãe, de pai, porque querendo ou não, um ponto de vista de mãe e de pai é querendo o seu bem, mas às vezes você pensa, nossa, ele vai brigar comigo, eu fiz isso de errado, meu Deus. Quando você conta para o seu discipulador não vai brigar com você. Ele vai trazer um ponto de vista diferente. Então, tem algumas coisas que você não queira falar com seus pais, você pode falar primeiro com ele, para ele te aconselhar, para ele achar um meio que você fale com os seus pais de uma forma mais amena, de uma forma mais pacífica. Então, para mim, é muito importante ter alguém junto com você para te auxiliar nos pequenos problemas e nos grandes problemas, além da sua família. Isabela. Eu acho que caminhar com alguém no relacionamento com Deus é muito importante, porque é aquela coisa, né? Quando um tropeça, o outro vai e ajuda a levantar, né? Porque às vezes a gente deixa um pouco de lado, aí quem a gente convive nessa relação entre eu, a pessoa e Deus, a pessoa vai falar, mas por que você não está fazendo isso, né? Vai estar sempre ali do seu lado, te abrindo os olhos mesmo para as coisas que você precisa melhorar, ou eu falando também com a pessoa. Eu acho que também amizades que te levam para Deus também são muito importantes. Eu tenho muitas amigas também daqui da igreja também que me fazem assim, me inspiram também com coisas que ela faz em relação a Deus mesmo. Acho que ter isso para caminhar junto com você, principalmente nessa fase, é muito importante. Ainda com a Isabela, você é líder de célula, né? De adolescentes, de juvenis. O que você diria, né, aos adolescentes sobre a caminhada de fé? Não apenas as meninas que caminham com você, há outras meninas, ou mesmo meninos da sua idade que certamente estão te ouvindo. O que você diria sobre essa questão de ter alguém, a experiência com Jesus? Primeiro, não é fácil, né? É uma coisa assim diária, que é um exercício diário que a gente tem que fazer mesmo. Igual eu sempre falo com amigos meus que às vezes perguntam, né, sobre relacionamento com Deus, essas coisas assim. Relacionamento é uma construção que a gente tem que fazer diariamente, porque mesma coisa de conhecer uma pessoa, você não vai conhecer ela no primeiro momento, ser amiga dela, saber de todas as coisas. É uma coisa que é devagar, mas que quando você chega no final, entre aspas, assim, quando você tem um relacionamento com Deus diário, é muito gratificante, porque é uma coisa assim que não tem explicação, que é muito boa. E ter alguém com você que caminha, um amigo mesmo que seja cristão também, vai te ajudar nisso, porque vocês podem trocar experiências,
Essas coisas mesmo que ajudam nessa. O discipulado, assim, desde que eu me converti, eu vejo que não há outro caminho para uma igreja caminhar se não for um discipulado. Porque eu acredito que se uma igreja não está em discipulado, ela não tem uma direção assim. Porque um discipulador é alguém que dá uma direção para o discípulo. E eu costumava dizer, né, na célula, assim, que para cada um lá procurar alguém para andar mesmo. Porque andar sozinho é um trabalho difícil. É como se você está numa guerra e aí você não tem ninguém para te ajudar a sair dela caso você aconteça algum acidente com você. E aí você fica ali até morrer aos poucos. Eu, até hoje, desde que eu entrei na igreja, eu nunca vi alguém que não entrou em discipulado não esfriar na fé. Eu sempre vi pessoas assim que não estavam sendo discipuladas, acabou se perdendo com o tempo. Ou até mesmo por não ter aceitado o discipulado. E essa questão assim, de discipular, eu vejo também assim, um lado bem interessante, porque se alguém está te discipulando, primeiro que foi Deus que escolheu. Deus tem um direcionamento de Deus para aquilo ali. E segundo, que ela já viveu algo que você não viveu. E isso daí te agrega muito na sua fé. É muito difícil hoje para a gente que é adolescente estar no meio da escola, por exemplo, onde tem pessoas que não têm a mesma fé que a gente, não crê no mesmo Jesus que a gente, e a gente se manter firme. Aí que entra a importância de um discipulador. Que é alguém que você chega e fala assim, eu estou passando por isso na escola. Me ajuda, como é que eu resolvo isso daqui? O que eu faço? E aí ele, com toda a experiência dele, com toda a palavra de sabedoria que ele tem, que Deus dá para ele vai lá nos dar assim, um caminho para a gente seguir. E toda vez que você segue esse caminho, é um caminho de sucesso. E principalmente nessa fase de adolescente, como o Léo disse, muita coisa é apresentada. Tudo que a gente escuta em televisão, que acontece, vê em rádio, lê em notícias, é apresentado para a gente em algum momento da adolescência. Você vai numa festa, é apresentado bebida alcoólica para você. Você vai andar com seus amigos, sair da escola, tem alguns amigos que apresenta drogas para você mesmo. E aí, se você não ponderar aquilo ali, você vai ir por aquele caminho ali que muitas das vezes é difícil de achar o lugar de volta. É muito difícil você entrar nesse caminho e encontrar o caminho de volta. E é um processo bem demorado também. Aí que está a importância do discipulador. Fora a cobertura espiritual que ele tem. Que é alguém que vai estar orando por você assim, todos os dias, alguém que te cobre de oração. Não é só você orando por você, é você e o discipulador orando por você. Interessante, pastor, que é uma praia que eu gosto muito, que é discipulado. Cecília vê lá várias pessoas me procurando. E o que mais marca assim no discipulado é que alguém, eu sempre falo no discipulado, Alvin já teve, alguém tem que dizer não para você. Quem vai ser essa pessoa? Que vai te proibir, vai te falar assim, isso não pode. E também a importância do discipulado na adolescência é que você vai ter a primeira alternativa, que a segunda é do mundo, né? Vamos falar assim para nós cristãos. Você vai ter a alternativa certa para você comparar. Eu vou dar um exemplo. 14 anos, saí de casa e meu pai bebia. Aí me ofereceram bebida. E eu não tinha nenhum exemplo em casa. Mas eu não quis aquilo. Porque a minha avó falou que aquilo era uma coisa ruim. Então, o primeiro discipulado que eu tive foi minha avó dando conselhos para mim. E depois eu tive um discipulador que marcou minha vida, porque ele mexia em coisas, né, Cecília, que os pais não mexem. Né? A gente acha que o nosso filho é perfeito, né, pastor? E o discipulador não vai achar isso. Né, William? Então a gente vê essa característica. O pai sempre vai defender o filho, né? E às vezes também o filho não vai ter
esse momento de ter esse diálogo sobre alguns assuntos. Às vezes por vergonha e às vezes por insegurança também, né? O que meu pai vai pensar de mim se eu perguntar isso? E é importante isso. Eu quero dar um testemunho aqui do que Cecília falou, que eu discipulei Clara, pastor. Clara chegou na igreja cheia de problema, menino sofrendo, magoado com um monte de coisa, né? Magoado com o pai. Aí a gente trabalhou essa questão nela, chateada com a mãe, muitas crises com a mãe, né? Mãe muito complicada, né? E depois ela venceu tudo isso. Aí eu vi Deus me dando um presente, que foi a Clara pegar e discipular a Cecília. Aí inverteu os papéis, pastor, porque daí a Clara fala assim: preciso conversar com você. Tá vendo? E me puxavam umas orelhas assim: você não pode fazer isso com sua filha, não. Tá bom, beleza. Mas isso é legal, porque a visão de pai, a Cecília está aqui, ela pode falar, né? É proteger, né? Eu conheço o Elton lá, meu Deus do céu, se olhar para a filha dela, você tem que olhar de 10 metros de distância. Chega junto, né, Isabela? Mas não é só nesse sentido, mas no sentido assim de o discipulado, eu vejo que é um contato de amor de Deus na vida de uma pessoa. É Deus pegando alguém para te amar, para falar assim: olha, eu te amo tanto, mas tanto mesmo, que eu vou te dar uns toques. Eu lembro aquela vez, né, Alvin, arruma a cama lá, para de criar problema. Foi? Agora não tem mais ninguém para arrumar a cama. Então, isso que é gostoso. Depois de um tempo, a gente vê que aquilo ali é importante. Então, eu quero deixar até um abraço para a Clara aqui, né? Ela vai nos assistir, com certeza, né? Porque ela foi muito importante no viés discipulado, pastor, na vida da minha filha, em um momento, né, Cecília, que você está precisando muito. E que o pai e a mãe não têm esse feeling para lidar. Isso mesmo. O verdadeiro amor, né? Ele tem essa prática do confronto, de pontuar aquilo que tem que ser pontuado. Isso é o discipulado. Isso também é a paternidade. Cuidar de alguém sem confrontar, realmente essa pessoa não vai crescer, não vai ser corrigida naquilo que precisa ser corrigida, ela vai deixar de ter ganhos. É o que o Alvin falou, né? Sim, chega exatamente. Um momento, né, Alvin, que se perde porque ninguém falou para ele: tem uma alternativa que acerta. Sim. É que existe assim uma ideia equivocada do amor, né? O amor que é complacente, ou seja, aceita tudo, não vamos corrigir, a gente trata com amor e coisa e tal. O próprio Deus fala: eu os corrijo porque os amo. A gente vê isso na palavra. E eu estou me lembrando aqui, pegando aqui o exemplo bíblico de Timóteo, né? Paulo, ele fala claramente da família de Timóteo, da experiência de fé de Timóteo começou na família, a avó e a mãe. Mas Paulo chama Timóteo de filho. Chega um momento que entra uma outra pessoa na vida de Timóteo, que é o próprio Paulo. E tudo indica que isso aconteceu. Timóteo, possivelmente, ele estava recém saído da adolescência, ou ele estava na adolescência. Porque Timóteo, ele vai para o ministério bem jovem. A gente vê isso muito evidente nas cartas que Paulo escreve a Timóteo. Paulo envia Timóteo para a igreja de Éfeso. E alguns, assim, desdenhavam a Timóteo pelo fato de ele ser jovem. Mas o que eu quero colocar aqui é: o discipulado cabe em qualquer faixa etária. Eu posso só acrescentar uma Exatamente. parte, pastor?
que quando a gente discipula alguém, eu gosto muito disso, a gente pega um amor pela pessoa. Sim. Que você, às vezes, elas contam, vou dar um exemplo do Felipe, né? Do Jones. Às vezes ele chegava lá em casa e contava algumas coisas para mim, eu me sentia como o pai dele, pensando, dá vontade de pegar essa pessoa que falou isso para você e dar ir lá e acertar conta com ela, de tanto amor que você tinha, assim, claro que a gente ponderava, mas a gente pega um carinho muito grande e o discipulado é uma fase, né, pastor, que depois ele cria uma independência, e a gente vê isso em Paulo, uma carta escrevendo, falando do relacionamento dos dois, a gente sente muito saudade deles. Sim. Clara, quando ela ficou grávida, ela mandou uma mensagem para mim, ó, você é uma das primeiras pessoas a saber. Eu achei legal, porque você se sente uma família, parte da família, com um pai, né? Os meninos, às vezes, o senhor mesmo fala que alguns discípulos chamam o senhor de pai, eu também, as pessoas chegam, esse é meu pai, né? Esse é um carinho muito grande. Eu também tive um discipulador muito importante na minha vida e eu chamava ele de pai. A gente pega tanto vínculo, mas tanto vínculo, que a gente começa a chamar de pai mesmo. Então é interessante isso que você está falando aí. Amém. Ok, nosso bate-papo aí tá gostoso, né? E daqui a pouco vamos continuar. Agora vamos ter nosso momento musical, né? Muito abençoado. A Cecília vai louvar a Deus e Cristomar aqui, né? Nosso músico especialmente contratado para a sala de bate-papo, né? Glória a Deus. Vamos ser edificados com esse louvor, será entoado ao nosso Deus. Boa noite a todos. És mais real que o chão que eu piso. És mais real que o ar em meus pulmões. Teus pensamentos me definem. És tudo para mim. És a minha realidade. És a minha realidade. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Estás mais perto que a canção em meus lábios. Estás mais perto do que a pele em meus ossos. Estás mais perto que a canção em meus lábios.
Vamos declarar mais uma vez: Abba, Abba Pai, nós pertencemos ao Senhor. Vamos. Abba, eu pertenço a ti. Abba, eu pertenço a ti. Eu pertenço a ti, Abba Pai, Abba, Abba, eu pertenço a ti. Amém, glória a Deus. Vamos aplaudir aí o Senhor Jesus. Que bênção, aleluia. Estamos na nossa sala de bate-papo, falando sobre o adolescente, família, fé e sonhos. Está aqui muito gostoso, quanta coisa bonita nós já ouvimos, quanta coisa abençoada, e com certeza está abençoando a sua vida que está nos assistindo. Eu tenho certeza que Deus tem um plano muito especial para você, juvenil, você jovem, toda a sua família, você que nos assiste, nos dá honra, né, nesta noite de nos assistir. Sobre família, quando a gente tem a nossa experiência com Jesus Cristo, a gente passa a fazer parte também de uma grande família, né, que é a família da fé, a família de Deus. A palavra diz que a gente deixa de ser estrangeiro e peregrino e passamos a ser da família de Deus, a igreja do Senhor. Então, sobre isso, eu vou perguntar aqui para vocês o seguinte: qual a importância da igreja na vida de vocês e qual a expectativa que vocês têm em relação à igreja? Quem vai começar aí? Eu começo então. A minha avó sempre fala que ela tem a pequena família, que somos nós, e a grande família dela, que é a igreja. E eu acho isso muito bonito, porque quando você tem essa sensação de ter uma grande família, que nem a igreja, a tranquilidade de ser um com a igreja, é um crescimento espiritual muito grande, porque a união, ela tem um valor espiritual muito grande. A comunhão tem um valor espiritual muito grande. Então, quando você está nessa grande família, vendo a sua igreja, vendo os seus amigos, os seus familiares, no mesmo mover que você, isso te traz uma esperança e uma felicidade muito grande. É a felicidade que muitos procuram. É essa, é de estar num lugar onde você tem tanto vínculo com as pessoas que se torna uma família, que você pode contar não com um, com dois, com três, mas com todos dali. E a minha expectativa é que a gente possa crescer nesse sentido, crescer comunidade, crescer com esse sentimento de família, porque a família não é só você, seu pai, sua mãe, sua irmã, é essa sensação, é ter pessoas com quem contar. E a igreja se tornar uma grande família é um motivo de crescimento para cada membro e buscar cada vez mais conquistar mais familiares, porque quando você apresenta Jesus para alguém e quando você discipula essa pessoa, você se torna família, e isso é igreja, porque a igreja é trabalhar junto, é crescer junto, entendeu? É quando você cair, você ter alguém para te levantar, ou então para chorar junto nos momentos. Isso também é família. Isabela. Eu acho a mesma coisa da Cecília, que estar ali caminhando junto, saber que você tem pessoas com que se apoiar e ser um só com a grande família que é a igreja, porque só aquela construção não se torna uma igreja, né? O que torna a igreja são os membros dela, e os membros dela tornam a família. É onde você se sente acolhido, que você sabe que você pode contar com todo mundo que está ali. E a minha expectativa é essa também, que a gente possa crescer cada vez mais junto, não só como está agora, mas ainda melhor. É isso. Alvin. Assim como
eu já tinha falado, né? Eu não consigo enxergar uma igreja andando fora de um discipulado. Então, eu acredito assim que uma igreja, para caminhar bem em unidade e para ser a igreja fora das paredes, ela tem que estar em discipulado primeiro, e segundo, todos os irmãos têm que andar em união, porque assim como um corpo humano, é um corpo humano, né? Se uma parte não está bem, as outras não estão bem. Então é necessário que todo mundo esteja saudável para que a igreja flua. E a importância da igreja, assim, que eu vejo assim, para mim, vamos dizer assim, é relacionado, se não fosse a igreja, eu não teria tratado muitas áreas da minha vida. Se não fosse a igreja, eu seria do mesmo jeito que eu era há uns 7 anos atrás, quando eu entrei. O Léo lembra muito bem, era bem difícil de se tratar. E por causa disso daí, eu enxergo que a igreja tem esse papel de importância, não só de estar nos momentos assim mais difíceis, mas também nos alegres. Porque a vida nossa não é só passar por um momento difícil, tem um momento da bonança, um momento de ter um momento de alegria, e os irmãos compartilham isso juntos. Qual que é a sua expectativa em relação à igreja do Senhor, a sua igreja? E em relação a isso, a expectativa é a mesma da Cecília, que a gente possa andar em unidade mesmo, a gente possa se desenvolver como família, como corpo unido mesmo, onde um completa o outro. Por exemplo, o ministério de louvor para funcionar bacana, o ministério de comunicação está bacana também. Todo mundo se completando e se encaixando no devido espaço. E através disso daí muitas coisas melhoram, né? Assim, praticamente avança grandiosamente. Voltando aqui à questão da quarentena aí, do isolamento, no Brasil todo e em muitos outros países, né? A igreja, povo, né? A gente não está podendo reunir no templo, que a gente acabou chamando de igreja, né? Acaba chamando de igreja, mas na verdade é o espaço onde a igreja se reúne, entre outros, né? Então, como está sendo para vocês esses dias, esse negócio de a gente não ter os cultos no templo? Está tendo algum aprendizado para você como adolescente? Dá para viver a fé além dessa realidade do espaço físico que a gente encontra? Às vezes tem gente que vem quase todos os cultos, a gente vem por alguma razão só no culto. Como é que está sendo para vocês essa experiência? Que tipo de ganho está tendo? Está estranho ou está dando para administrar? Como é que está? Eu acho que para mim está sendo um pouco difícil. A igreja física, assim, né? Ela acaba sendo uma referência para a gente, que a gente caminha junto, tá sempre naquele mesmo mover, e acaba que dentro de casa a gente, por distração, né? Às vezes a gente não consegue ter a mesma experiência que a gente tem aqui, mas nem por isso a gente tem que deixar de estar sempre tentando melhorar nesse quesito e estar tentando buscar mais e não deixar só, vou assistir o culto online, também buscar em outros meios também, ler a Bíblia, fazer devocional, orar sempre e sempre pedir, além disso, para Deus te acompanhar também durante o seu dia e não te deixar esquecer também desse lado, porque, igual eu falei, às vezes por distração a gente acaba esquecendo um pouco, né? Então, para mim tem sido um pouco difícil, mas estou tentando aí. Cecília, como é que está sendo, assim, a sua experiência? A gente sente falta, né, de estar aqui, de estar na igreja. É estranho até, é muito diferente do que a gente está acostumado a fazer, mas eu acho que isso requer uma responsabilidade de você, porque ninguém vai chegar na sua casa e falar, olha só, está na hora do culto, vamos ligar o computador agora. Porque antes, quando era aqui, a gente tinha hora, estava todo mundo se arrumando, entendeu? A gente já começava a arrumar mais cedo. Lá você assiste o culto deitado, quietinho na sua cama, no sofá, bem confortável. Então, requer uma responsabilidade sua. Porque se você não se mover, agora não vai ter ninguém para se mover por você. Porque quando a gente vem aqui, se um vem, traz todo mundo. Se um vem, traz todo mundo da família. Lá em casa, quando um começa a arrumar, significa que está na hora de todo mundo arrumar.
Então, agora, se um não ligar, o outro pode assistir no próprio telefone. Então, não tem mais esse negócio de alguém vai te dar um toque, ó, tá na hora do culto, vamos. Você tem que criar uma responsabilidade por você. No começo, assim, eu vi uma dificuldade. Eu enxerguei uma dificuldade, eu comecei a pensar assim, a igreja está parando, assim, vamos dizer assim. Só que depois de algumas semanas, eu comecei a pensar diferente. Eu falei assim, a igreja está tendo uma oportunidade de chegar a lugares que ela talvez não chegou antes. E através disso daí também, da gente poder assim, ver o culto, participar da célula, por videoconferência, que é uma coisa que é difícil, mas porém agrega, porque a gente tem outras experiências. E também no que Cecília falou, da questão de compromisso, é que a gente sabe, a gente tem a ciência que o culto está gravado. Se a gente pensa assim, não vou assistir hoje, eu vou assistir amanhã. Porém, se você não assistir hoje, a possibilidade de você não assistir amanhã é maior ainda. E aí, isso daí requer compromisso sim, e requer que a gente tenha responsabilidade mesmo. E também a questão da igreja chegar a lugares que ela não chegou antes, né? Através desse culto online. Uhum. Eu acho, esse negócio de eu acho é ruim, né? Eu tenho certeza de uma coisa. Isso que vocês falaram é importante. E também a questão de que Deus está dando uma oportunidade para nós de ter uma visão diferente das coisas também, né? Com responsabilidade. Hoje uma pessoa me ligou e falou assim, assisti o culto e vi lá que você pediu uma cama, eu tenho a cama aqui para doar, e ela não é da nossa igreja. Então está chegando, você falou, mais longe. Mas por outro lado, a gente tem que tomar cuidado, mas que é o que nós estamos tentando lidar, né? É os relacionamentos, né? Não existe relacionamento virtual, né? E uma coisa que eu quero falar para vocês é a questão da competitividade. Tem coisa que é mais atraente para adolescente, não tem? E que você tem que abrir mão. E aí a pergunta é, será que Deus não está fazendo um teste em vocês? Deixa você decidir aí. O culto é edificante, mas isso aqui é atraente. Qual que você vai ficar? O culto tem uma palavra que eu quero tocar o seu coração, mas o filme lá é mais legal, né? Mas e aí, como é que faz? Então eu vejo por essa perspectiva na visão do adolescente, de vocês terem a liberdade de decidir, escolher. Ou eu, que nem o Alvin falou, eu posso assistir um culto amanhã, aí eu vou assistir um filme hoje, vamos falar assim, né? Uma série. Aí a possibilidade de não assistir o culto já passou, né? E eu vejo um fator muito importante, a disciplina, né, pastor? Não tinha os horários de culto, está tendo sempre o mesmo horário. Para mim não perder a disciplina, eu vou ter naquele horário. Não sei se vocês pensam assim, né? Que nem a Cecília falou, lá em casa um começa a arrumar, todo mundo vai, né? E eu sou pior lá de casa porque tem 3 mulheres para arrumar e um homem só, né? Vocês já viram, né? Mas essa questão de vocês poderem decidir, eu quero deixar esse alerta para vocês, que é uma forma de Deus avaliar o seu compromisso com a igreja e com Ele. E consigo mesmo, né? Vamos falar assim. Sim. Esse momento está sendo assim muito importante para revelar muitas coisas, né? No nosso coração. Até já ouvi alguém dizendo, né, questão do fato de ter que usar máscara, né? E isso é representativo. Quanta máscara a gente usa, né, irmãos? Na igreja, nas nossas relações, coisa e tal, como cristão. Não é que nenhuma palavra condenatória, mas assim o aprendizado, questão da nossa disciplina. E especialmente, eu diria, queridos, que o Espírito está dizendo, sem assim, tirar o lugar, né, do templo na nossa vida. Eu vejo que a igreja, ela precisa acontecer também dessa forma, o grande encontro, mas voltarmos às origens. Igreja nas casas. Eu tenho dito, esse é o modo de ser igreja que eu acredito,
que a igreja do relacionamento, a igreja da multiplicação, e o Senhor está dizendo: vivam a fé além do templo, certo? Então, está sendo uma oportunidade de a gente fazer muitas avaliações, muitos ganhos, e a nossa expectativa, né, é que a gente saia dessa pandemia bem melhores, com a graça de Deus, né? Toda a família, criança, principalmente no relacionamento familiar, né, pastor? Oi? Principalmente no relacionamento familiar. Exatamente, especialmente no relacionamento familiar. Muito bem. Ok, para a gente aí já fechando o nosso bate-papo aqui nessa noite, a gente sabe que nós vivemos um tempo assim de muitas pressões, exigências, e isso ocorre não simplesmente sobre aquele que já está na sua carreira profissional, que já venceu, né, certas etapas da sua vida, que já está mais na frente, mas também sobre o adolescente. Então eu perguntaria para vocês sobre justamente como vocês estão lidando, ou como vocês lidam com as pressões, né, que são próprias, né, que vêm sobre a vida do adolescente, sobre a vida de vocês. Como vocês lidam com isso? Quais são os sonhos de vocês? Qual é o seu sonho? Eu acho assim que a gente chega numa fase, e eu vi que eu cheguei nela, que é necessário fazer uma escolha daquilo que eu quero ser daqui para frente. E eu estava até pensando assim hoje, que do nada tudo pode mudar, principalmente quando você chega assim, quase chegando aos 18 anos, que é a hora que você vai entrar na faculdade. E aí tudo pode mudar. Você pode estar querendo fazer um curso aqui, porém amanhã você já quer fazer um outro. E aí eu vejo assim que eu tenho que estar com a mente bem aberta assim para todas as possibilidades que tem. Até mesmo porque eu estava lendo um livro, na verdade eu estou lendo um livro, né, que ele fala assim que todas as profissões têm serventia no reino, né? Todas as profissões têm, Deus usa ela de alguma forma. Ou seja, aquele curso que eu fazer, eu vou usar aquilo ali para Deus também. E aí, a pressão assim é mais saber controlar. A gente tem que saber ponderar as coisas, até que ponto aquilo ali é saudável pra gente, até que ponto aquilo ali está fazendo mal. E quando aquilo ali não está fazendo bem, é o lugar para a gente recorrer mesmo, assim, eu vejo, é a família. É chegar assim e falar assim: como que eu faço isso daqui? Eu não estou conseguindo lidar com isso daqui, me ajuda a lidar com isso daqui, que está difícil. E aí eu vejo a importância da família nessa questão, principalmente quando a gente está decidindo o futuro, né? Porque, por exemplo, se eu decidir aqui um curso que eu quero fazer e começar a fazer ele amanhã, é praticamente aquilo ali que eu vou ser para o resto da vida. É aquilo ali que eu vou me dedicar para o resto da vida, assim, profissionalmente. E aí eu vejo a importância da família nisso também, porque a família vai ajudar a gente a escolher aquilo ali, achar qual que é o melhor, qual que se encaixa melhor com a gente. E aí eu vejo o lado da pressão vindo a gente saber mais ponderar mesmo do que viver ela. Eu sou uma menina de muitos sonhos. Eu sonho bastante, tenho vários. E eu planejo muitas coisas. E a minha mãe sempre fala para mim que às vezes eu confio muito em mim e pouco em Deus. E isso é que mexe muito comigo, porque quando não sai como eu planejo, eu entro em desespero, eu começo a ficar desesperada, mas aí minha mãe e meu pai sempre falam: calma, Deus tem um plano, Deus tem algo para isso na sua vida. E esse ano foi um ano que eu vi muito isso, porque ano passado teve várias coisas que não saíram como eu planejei, e hoje eu vejo o motivo, o porquê, e eu agradeço muito a Deus por isso, por não ter saído como eu planejei, porque talvez estaria muito diferente do que eu estou agora. E esse papel da família em alertar você a tomar conta dos seus sonhos tanto quanto você é algo muito importante. Lá em casa eu vejo a minha mãe e meu pai batalhando pelos meus sonhos tanto quanto eu. E eu sinto muito orgulho disso, sabe? De ver que é importante para eles também. Isabela. Eu também tenho muitos sonhos, vários, e eu acho que
a gente primeiro tem que perguntar para Deus se os sonhos que a gente sonha são também os sonhos dele para a nossa vida, né? Questão de escolher mesmo um futuro, uma profissão. Aquela profissão, eu vou estar fazendo a profissão que Deus quer que eu faça, né? Eu sempre tento perguntar isso para Deus, porque às vezes é muito difícil, né, escolher alguma coisa. São muitas para a gente passar o resto da vida fazendo aquilo. E às vezes a gente acaba sofrendo uma pressão muito grande das outras pessoas, e muita gente da própria família também, de você tem que ser alguém, né, na vida, alguém que ganha dinheiro, mas e se o que dá o dinheiro, e se o ser alguém na vida não é o plano de Deus para mim, sabe? A minha família me apoia muito em questão de eu quero cursar isso ou não. Eu acho que eu ainda estou muito nova para escolher, mas mesmo assim eles sempre falam. Eu vejo também meus irmãos, né, que às vezes tem algumas dúvidas sobre isso, e eu acho que o apoio da família nessa parte é muito importante, porque enquanto a gente sofre pressão de outras pessoas, a gente pode se aconchegar na família sabendo que a gente vai ter o apoio dela sempre, sabe? Muito importante. Eu acho sim que tem uma pressão que a gente tem que decidir a vida, né? E tem a opressão, vamos falar assim, que às vezes já vi pais aí, a Cecília falou que a gente apoia os sonhos dela, porque não adianta eu sonhar um sonho para ela, não encaixa, né? E eu vejo às vezes muitos pais fazendo isso, né? Eles projetam na vida do filho, vamos falar, ele vai ganhar, você tem que ganhar dinheiro, né? Você falou isso, né, Isabela? Que às vezes eu entendi que você falou assim, às vezes eu ganho dinheiro, mas não vou ser realizado, não vou ser feliz naquilo. E é justamente isso. Às vezes a gente vê isso muito nos aconselhamentos, né, pastor? A pessoa escolheu, está ali e é infeliz naquilo, mas escolheu. Que nem o Alvin falou, decidir é difícil, né, Alvin? E depois que você entra ali, aí você tem uma jornada naquilo ali. E nosso papel, assim, meu, do pastor, e os papéis dos pais, tem que ser isso. Olha, filho, sonho é seu. Não se frustre por causa disso, não deu certo, vamos tentar outra coisa. Eu lembro que a Cecília falou assim, né, filho, ano passado, né, esse ano, né, vamos falar, será que foi uma boa vir para cá? Lembra que você falou? No momento que ela estava ficando sozinha, né, sentindo solitária. Aí eu falei para ela, não, filho, mas é o sonho que você está conquistando. Faz parte isso também, faz parte você se frustrar, faz parte você não estar legal todos os dias, faz parte a tristeza. Então vocês têm que escolher muito bem, aí entra o que a Isabela falou, colocar diante de Deus essas coisas, né? O último conselho tem que ser de Deus para nós, para que a gente não se sentir lá na frente com toda a realização frustrado na vida. Tem muita gente isso. Hoje os consultórios de psicólogos estão lotados disso, né? Eu lembro que quando eu decidi ser missionário, aí meus primos falaram assim, você está ficando doido? Você vai morrer de fome, rapaz. Aí eu virei para eles e falei assim, olha, você não entende isso, mas um dia você vai entender. E hoje eu vejo a minha vida, em termos assim, em todas as condições da vida, até financeiramente falando, melhor que o deles. Porque tem um que já está separado, o outro está... A gente vê as histórias assim, de coisas destruídas, porque correr atrás só de um objetivo, de realizar só profissionalmente ou só financeiramente. E vocês têm o direito. Isso é liberdade. Deus deu liberdade para vocês escolherem. Tome muito conselhos, né? O que diz a Bíblia? Na multidão dos conselhos, eu me preparo para a guerra. Então, tome conselhos. Olha, avalie bem o que a gente projeta para a vida da Cecília lá em casa. É justamente isso, o sonho é dela. Ó, filha, quero ser médica. Vamos batalhar, vamos lutar, vamos promover isso, né? É o pai e a mãe dando condições para o filho realizar seu sonho.
E com a certeza de que o papel mais importante é o que você vai desempenhar. E a gente está por trás como suporte. Para livrar das opressões. O que é a opressão? Será que é isso mesmo que eu tenho que viver? Será que é isso mesmo? Né? Para isso que você tem a gente. Para os pais, a grande família, o pastor. Tomar um conselho. Vamos lá conversar com o pastor. Eu tomei muitos conselhos para ser um missionário, depois vinha ser o evangelista da igreja aqui. Tomei conselhos com ele, é isso mesmo. Perguntei para o pai, para a mãe, para o discipulador, para um monte de gente. E é isso que vocês têm que fazer, se sentir bem naquilo que vocês vão fazer, sem a opressão. A pressão vocês já têm, né? Eu vi Cecília ontem, né, descabelando lá, tirando os cabelos, porque eu não conseguia colocar o negócio lá. Conseguiu, filho? O negócio do Enem, né? A foto do Enem, você desclassificado. E aí, foi aquele estresse, né? Hoje ela tá calminha aqui, mas ela não é sempre assim, tá, galera? Opa! Aí, a gente chegou lá e eu dei aquela palavra para eles, confia no Senhor. E tenha segurança em Deus. Acho que é isso que vocês precisam fazer também. Colocamos duas coisas. Vocês já mencionaram, mas vamos conversar um pouco mais sobre isso. A questão do sonho, né? Há aquela via negativa, né? Que os pais querem impor aos seus filhos o sonho dele ou deles. De repente, assim, aquilo que ele não conseguiu ser, meu filho, minha filha, vão ser. Aí pode vir a opressão. Eu gostaria que você... Sim, pode falar, Léo. Bote uma carga que não precisa carregar. Exatamente. Eu gostaria que vocês façam um pouquinho mais sobre, assim, o valor da família, né, no sentido de ajudar os filhos, no caso os pais, a construir os seus sonhos. Isso, com certeza, aconteceu na vida de vocês, né? Está acontecendo. O que vocês podem falar mais sobre isso? Os pais darem sonhos, porque há pais que não conseguem dar sonhos para os filhos, né? Quando você é filho e você sonha alguma coisa, o que você mais quer é que seu pai te apoie naquilo. É que seus pais te apoiem naquilo. E eu conheço pessoas que os pais esperam delas algo que não as faz feliz, que não é o que elas querem, que não é o que vai trazer para elas um sentimento de paz. Então, quando você é filho e vê que seu pai às vezes não te apoia porque ele quer outra coisa para você, você fica meio, nossa, mas por que será que é isso? Por que será que ele está agindo assim? Só que tem vários pontos nisso. Porque tem o ponto de seu pai querer impor algo a você e tem o ponto dele se preocupar com aquilo que você pode não gostar daquilo que você escolheu. Porque quando você vai escolher uma profissão, por exemplo, você tem que estar ciente que, às vezes, a sua profissão, a profissão que você escolheu, não vai te dar a sua atual situação de vida quando você for mais velho. Talvez você não tenha as mesmas condições que você tem agora, que você está em casa. E essa é uma preocupação que eu vejo nos pais, às vezes. Que não é nem questão de querer impor algo, é questão dessa preocupação também. E essa preocupação é válida, é uma preocupação de pai. Só que quando você é filho, você tem que procurar entender esse lado também. Porque seus pais querem o seu bem para você. Sim. Deus quer o bem para você. Talvez os planos de Deus não sejam aquilo que você quer, mas Ele também está preocupado com isso, que Ele enxerga mais para frente. Então, talvez aquilo que você quer não vai te fazer feliz quanto você pensa. E se importar com isso, ajudar seu filho a realizar seu sonho com essa preocupação é muito importante. Se avisar ele das possíveis consequências daquilo que ele quer. Lá em casa eles sempre me apoiaram muito, mas sempre deixaram bem claro que não seria fácil, porque não é. Eu quero ser médica e eu entendo que para isso eu vou ter que estudar muito. Só que lá em casa sempre deixou muito claro isso. Minha mãe sempre falou, Cecília, você quer ser médica? Então tá,
nós vamos trabalhar para isso, mas agora essas notas têm que ser acima de 80%. E é isso que eu faço, eu trabalho para isso, porque é uma questão que você tem que estar ciente, que seu caminho não vai ser fácil, mas eles estão ali para te apoiar, para polir as suas decisões, para te aconselhar, para te guiar pelo caminho melhor. Isabela. Essa questão de incentivar mesmo, né, os filhos a seguirem os sonhos que eles querem, eu acho muito importante. Que nem a Cecília falou, tem muitas famílias que os pais, às vezes, querem que os filhos sejam uma coisa que eles não querem ser, né, que não vai dar uma satisfação para eles no futuro. Amigos meus já falaram que os pais falam que quer que a pessoa seja, né, alguma coisa que elas não querem. Eu acho que o papel da família é se preocupar, sim, mas dar apoio para o que o filho vai querer, entendeu? Para o que é o sonho do filho, sonhar os sonhos dos filhos também, não sonhar apenas os sonhos deles. Orientar, claro, nos caminhos certos, né, para poder o filho ter uma direção de como começar a fazer aquilo, como seguir aquilo, mas sempre dar esse apoio e servir como um refúgio mesmo quando os filhos precisarem. Ok. Nessa questão de opressão, assim, de pressão, e eu vejo assim 3 lados que alguns pais têm que atrapalhar às vezes os filhos. Eu estou terminando o ensino médio assim, e aí eu conversando assim com uns amigos da escola, e eles até falam, né, que tem muito pai que, por exemplo, assim, é engenheiro, quer que o filho seja engenheiro porque ele é engenheiro. Só que o filho quer ser médico. Aí o filho não vive o sonho dele, mas vive o sonho do pai. Tem caso também do pai ver, por exemplo, assim, vamos dizer assim, a medicina como um curso bom e querer que o filho seja aquilo ali porque aquilo ali dá dinheiro, porque aquilo ali dá reputação, e o filho não quer ser aquilo ali. E tem o terceiro caso, que é o caso do pai ter um amigo que tem um filho que faça um curso e querer que o filho dele faça aquele curso. E aí isso daí atrapalha muito. Que aí eu vejo assim, muitos amigos que eu tenho assim, terminando o 3º ano, é triste porque vai terminar e vai começar a fazer algo que eles não querem. E aí que eu acho assim que a família tem que apoiar ao contrário. A família tem que reconhecer assim um lado que o filho quer. Por exemplo, tem que reconhecer, sei lá, você quer fazer engenharia, então vou te apoiar, o que a Cecília falou. Os pais dela sabem que ela quer fazer medicina, então apoia ela naquilo ali. Mas lógico que fala para ela o que ela vai passar. Fala para ela o desafio que ela vai ter. Eu acho que os pais têm esse papel importante. Tanto de apoiar o filho, mas também de falar a realidade. Não falar que tudo vai ser fácil. Porque senão depois acaba que você quebra a cara por não viver, por não saber antes de entrar lá o que você ia passar. Só para acrescentar rapidinho, só para fechar a minha fala, é que quando você recebe esse ponto de vista do seu pai e não é aquilo que você quer, você tem que tentar conversar com o seu pai, com sua mãe e mostrar, olha, eu sei que você quer o melhor para mim. Eu sei que você também deseja as coisas, que eu seja feliz, mas esse não é o meu sonho. Você tem que deixar claro para sua família qual é o seu sonho, o que você quer. Porque às vezes eles impõem coisas e você não está feliz, mas também não fala que não está feliz. Então, na cabeça do seu pai vai estar tudo bem. Você tem que comunicar você tem que falar para o seu pai e para sua mãe, olha, não é isso que eu quero fazer isso. Escuta primeiro o meu ponto de vista sobre, para depois você acrescentar, para você entender o porquê eu quero o que eu quero. Acho que isso é muito importante. Sim, pode falar, Isabela, pode falar. Muitas pessoas também, às vezes, formam o ensino médio e ainda não sabem o que quer cursar, né? E muitos pais colocam isso em cima dos filhos. Você tem que sair do ensino médio e já fazer uma faculdade. Não é bem assim, né? Muitas pessoas precisam de um tempo para poder abrir, né? Organizar os pensamentos, as vontades. E isso tem que ser muito bem conversado com os pais, porque senão eles vão pensar, igual a Cecília falou, que vai estar tudo bem, que você vai estar preparado para aquilo naquele tempo, e às vezes não vai estar. A minha irmã está formando o 3º ano agora, e minha mãe sempre fala com ela, se ela precisar de um tempo para ela organizar, porque ela ainda tem muita dúvida do que ela quer mesmo assim cursar, e eu acho que isso é importante, sabe? Conversar com os pais sobre isso. Eu tenho dúvidas sobre isso, eu não sei se eu quero fazer agora, eu não sei se eu vou fazer agora já, de uma vez. Eu acho que conversar isso com os pais é muito importante. Eu acho que isso daí que a Isabela falou
é muito legal, porque assim, eu vejo isso dentro da minha casa mesmo. Quando os pais vivem os sonhos do filho junto com eles, aquilo ali se torna algo leve e se torna algo bem gostoso de viver. Por exemplo, meu irmão está formando agora. Eu vi que minha mãe viveu aquilo com ele, eu vivo com ele aquilo ali, e acaba que aquilo ali não é só uma vitória dele, Sim. é uma vitória da família inteira. E eu estou formando no ensino médio agora, por exemplo, eu tenho o objetivo de fazer o Enem passar na faculdade federal. Eu vejo que se eu conseguir esse objetivo, não é só eu que vou ficar alegre, porque não é só eu que estou batalhando por aquilo ali. Eu vejo que é minha mãe que está investindo, né, em mim. Uma coisa que o Léo sempre me perguntou uma vez é se eu sabia quanto que eu custava para minha mãe, porque aí eu aprendi a dar valor às coisas que ela fazia por mim. E aí depois que eu fui perceber isso daí, acabou que eu consegui dar valor àquilo que ela me dava, e ela conseguiu, vamos dizer assim, se entregar com alegria, porque ela estava vendo que aquilo ali estava sendo correspondido. Eu tive um exemplo ontem, até meu irmão viu que eu consegui fazer uma coisa, uma redação que eu não conseguia fazer, não estava conseguindo fazer e atingir a nota que eu queria. E aí quando eu consegui, eu vi a alegria deles falando assim: "Nó, parabéns, você conseguiu a nota que você queria", estava um tempão batalhando por ela. Eu acho que isso daí é uma coisa que ajuda muito na formação do adolescente para chegar na faculdade assim. Tem um outro fator também que é bom colocar aqui, né? Que vocês sabem que a gente está falando da família, né? Mas a gente sabe também que tem a pressão dos amigos, né? E às vezes não é a família que coloca isso. Por que você vai fazer esse curso? Porque os amigos vão fazer, para estar junto, né? Geralmente escola, assim, né? Que essas escolas que vocês frequentam, né? Que vocês tiveram a oportunidade de gera amizades, né? E no meio das amizades há essas conversas, não é? E não é uma influência forte também dos amigos? É bom e importante perguntar como que vocês lidam com isso também. Quando você pergunta assim, como que eu me lido com essa questão de amigos, eu vejo assim que eles podem ter os sonhos dele, porém, será que meu sonho é o mesmo que o dele? Porque se meu sonho não for o mesmo que o dele, eles não estão me agregando com aquela conversa. É melhor eu sair de perto. Que tudo aquilo que não me agrega, eu vou sair de perto para não me atrapalhar. E até mesmo não tira do foco, né? Que é uma coisa que dá um atraso. Conversar sobre sonhos com os amigos é muito legal. Muito legal, a gente fica animado, né? Aquela coisa toda. Ai, nossa, porque eu vou fazer isso, porque eu vou fazer aquilo, meu sonho é isso. Mas eu acho... Sempre aquele que fala, mas isso é chato, né? Nossa, mas eu não trabalharia com isso nunca. E a gente acaba percebendo também que a gente precisa prestar atenção. Porque às vezes a gente vai na onda também da animação e fala, não, mas parece, pelo que fulano pesquisou da profissão que ele quer seguir, que é mais legal que a minha. Mas será que lá no futuro eu vou ser feliz com a que ele escolheu para ele? Eu preciso escolher a mesma que ele escolheu para ele? Não precisa. Então, eu acho que cada um tem o seu sonho. Compartilhar com os amigos é legal, é importante, mas organizar também se eu quero isso mesmo ou se é por me deixar levar. Muito bem. Eu achei muito legal isso que a Isabela colocou, de não se deixar levar pelo que seus amigos querem. E amadurecer essa ideia na sua roda de amigos é interessante, porque eu vejo na minha, é muito bonitinho a gente conversando sobre o que a gente quer fazer, todo mundo empolgado com o sonho dos outros. E eu falo muito para uma amiga minha que ela ainda não sabe o que ela quer fazer, e ela vem conversar às vezes comigo, e eu sempre falo, olha, independente do que você escolher, eu vou te apoiar. Como amiga, eu vou te apoiar naquilo que você escolher. E isso é um papel de um amigo. Você tá lá apoiando aquilo que o seu amigo quer, ser uma conquista para você também. Então, amadurecer isso no seu círculo de amigos, às vezes sentar e conversar quando eles falam, por exemplo, ai, mas isso é muito chato, você não pode fazer isso, por que você não faz isso? Você fala, olha, gente, é o meu sonho. Vocês também têm que entender o meu ponto de vista. Eu acho que essas conversas para amadurecer em relação a isso são muito importantes. Muito bem. Então, para a gente fechando aqui, o ideal é que a família seja, assim, uma verdadeira fábrica de sonhos, né? No bom sentido. Não é viver no mundo da lua.
né? E vocês colocaram uma coisa muito importante quanto ao sonho, no caso, os pais, conversar com os filhos. Qual é o seu sonho? O que você deseja? Eu me lembro que o meu filho, que hoje é jovem, ele tinha assim, eu percebi, ele gostava muito de fazer experiências, experiências químicas, alguma coisa assim. Eu falei, poxa, ele tinha essa veia, Então a gente pôde incentivar, e ele acabou realmente transitando, por essa área aí de exatas, essas coisas assim. Por que eu estou falando isso? A gente sondar o coração do filho, antes que a gente fale como pai qualquer coisa para o nosso filho sobre o sonho, eu dar um sonho ao filho, o que não seria errado, porque eu acho que isso tem a ver com o destino, mas conversar com os filhos ou com o filho ou a filha, qual que é o seu sonho? Quais são os gostos dos filhos? Eu identifico tal e tal coisa. Já começar desde criança, dar essa ambiência para o filho. Ou você gosta da cultura tal, você se identifica com isso, e aproximar o filho dessas coisas que vão assim identificar com o sonho dele, ou que identificam com o sonho dele, ou dela, É importante isso. Agora, quando eu falo a família, uma fábrica de sonho, passa por aí, os pais ou os responsáveis ajudar os filhos a tecer os seus sonhos. Mas pode ser que, por algumas razões, o filho, a filha, está caminhando, ele não tem sonho. Às vezes uma vida toda quebrada, Não estou colocando aqui que é sempre assim, mas isso também ocorre. Mas a grande verdade, sabe, gente, é que Deus, eu imagino assim, quando Ele pensou em criar todas as coisas, Ele sonhou. Ele criou. Ele nos fez com o potencial de sonhar e realizar, sabe? Deus é um Deus abençoador. E Ele quer participar da construção dos nossos sonhos, sabe? Não é um Deus que fica frustrando, a vida das pessoas, essas coisas assim. Muito bem, então nós estamos chegando ao final da nossa rádio de bate-papo, mas eu gostaria assim que cada um de vocês, rapidinho, dissesse algo para pessoas assim da idade de vocês, dentro da experiência da caminhada. O que vocês diriam a um adolescente, um amigo, uma amiga, ou mesmo aquele que você não conhece, ou aquela que vai assistir vocês, está assistindo? Vou começar então. Peguei você de surpresa. Eu diria para ficar calmo, que uma hora as coisas se ajeitam, uma hora as coisas se acertam, porque a vida não tem manual de instrução. Então, não é aquilo que funciona para Isabela que vai funcionar para mim, que vai funcionar para Alvin. A sua vida vai se desenvolver de acordo com o que Deus quer para você. Então, fica calmo, porque às vezes as coisas fogem do controle, ou então você não sabe o que você tem que escolher, como agir, mas Deus tem um plano para a sua vida. E independente do que acontecer, esse plano vai se concretizar. Porque os planos de Deus, eles são maiores e melhores do que os nossos para nós. Então, esperar, confiar e manter a calma é o que eu recomendo. Isabela, o que você quer dizer? Queria dizer para ficar calmo, que tudo vai se ajeitar uma hora, que às vezes parece que uma coisinha bem pequena, uma coisa gigante, um probleminha, um problemão, mas vai tudo se ajeitar, vai tudo ficar bem, e que Deus tem planos para a nossa vida, as vontades dele para a nossa vida são boas, perfeitas e agradáveis, e elas acontecem conforme o que Deus quer, e acaba que é isso mesmo, que vai calmar, gente, calma. Fica calmo. O resumo muito mais que calma, calma, relaxa, isso mesmo.
Que vai dar tudo certo. Uma coisa que a gente tem que ter também calma, além de tudo, muita calma, mas lembrar que nem sempre tudo está acabado. Se uma coisa não deu certo aqui, é uma oportunidade que você tem de aprender para consertar amanhã. E se você não sabe o que você quer fazer, pergunte aos seus pais. Pergunte alguém que você tenha como referência. Porque essa pessoa que você tem como referência provavelmente já passou por algo parecido e ele sabe te falar qual que é o caminho. E além disso, tenha amizades que te influenciam para o bem, que te levanta mesmo, não amizades que te atraem para o lado negativo, que não te ajuda também a sonhar, não te ajuda a viver uma adolescência saudável. Tenha sempre amizades boas e além de ter calma. Só falar uma outra coisa que eu lembrei que a Cecília falou aqui, que é continuar tentando, independente, por exemplo, se não deu certo agora, uma coisa, não passei no Enem agora, por exemplo, né, que é uma situação muito comum. Não desiste, sabe? Porque às vezes é aquilo para você, mas não foi nessa hora, não é o tempo certo ainda. Mas não quer dizer que porque não deu certo agora, que não tem que acontecer, entendeu? Não desistir nunca, continuar indo, porque uma hora as coisas se encaixam. Muito bem. Vou falar dos pais, né, pastor? Você adolescente, que você possa ter paciência com seu pai, que às vezes ele está tão inseguro quanto você, né? Está doido para ver você realizado, né? E às vezes ele não sabe te falar isso. Então a forma às vezes é pegar no pé, é dar uma chacoalhada, é implicar, né, com você. Então tenha paciência com seu pai também e confie no Senhor, que é o conselho melhor de todos para te dar como adolescente nessa fase que você está vivendo aí. Ok, então nós conversamos aqui sobre o juvenil, família, fé, sonhos. Adolescente, empresário juvenil, pode ser que a sua família, a sua experiência familiar não seja assim, dentro da sua ótica, algo tão agradável, do jeito que você gostaria. Pode ser que muitas coisas não estejam dando certo, mas seja como for, pode ser que a sua família não seja aquilo que você sonhou, aquilo que você gostaria, mas Deus ama você, Deus tem um projeto para a sua vida. A sua vida não é algo que veio a existir por acaso, você faz parte de um plano, há um plano para você, e o nosso desejo é que Deus lhe abençoe, conforme nós ouvimos aqui. Tenha paciência. Os pais, né, nós falamos aos pais, busque compreender os seus filhos, mas os filhos também compreender os pais e estarem bem linkados. Coloque o coração diante de Deus, a vida diante de Deus, e com certeza tudo vai ser conduzido e a gente vê aí um futuro brilhante para todos vocês. Nós queremos finalizar orando por você, adolescente, que está aí na sua luta, na sua dificuldade, por toda a família. Senhor, nós agradecemos a Ti por essa oportunidade de passarmos uma mensagem de diversas maneiras, tocando diversos pontos nesta noite que aqui conversamos, uma mensagem para esses corações. Oramos por este adolescente que está vivendo um tempo de dificuldade, um adolescente que se vê sem sonhos, um adolescente que se vê sem perspectivas, se perguntando para que ele existe. Senhor, nós abençoamos em nome de Jesus a esse menino, essa menina, esse juvenil, essa juvenil, e declaramos sobre essas vidas a bênção do Senhor, especialmente o conhecimento de Jesus Cristo. Oramos por esse coração que está triste, esse coração que está ferido, esse coração que se vê com os vínculos quebrados dentro da sua própria casa. Em nome de Jesus, nós declaramos restauração e declaramos sobre esta família
A bênção do Senhor, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a vocês. Muito obrigado. Pastor, vamos colocar vamos abrir um parênteses aqui, né? E você, adolescente que está aí nos ouvindo, que talvez não tenha não tem alguém para te orientar, está tendo uma fase difícil na vida, procura a gente, né, pastor? Sim, estamos à disposição. Chega aqui na igreja e vem nos procurar. A gente quer te apoiar e te dar um sustento e um alento aí no seu coração. Ok, tá, você que nos assiste é daqui de Barão de Cocais, somos aqui da Igreja Metodista, estamos à disposição, pode nos procurar e teremos imenso prazer em receber você, Juvenil, você e toda a sua família. Com certeza algo muito especial de Deus para vocês aqui neste lugar, em nome de Jesus. E Pode. não só com eles, pode contar com a gente também. Os adolescentes daqui da igreja, a gente também vai estar disposto a ouvir vocês, se precisarem. Muito obrigado. Deus abençoe a todos.